Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 46 ao 52. Marcos 10, de 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a vir. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos hoje de uma maneira viva e de uma maneira especial que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos as razões de tantas agonias pelas quais temos passado. Que nós possamos aprender essas lições preciosas, que nada fique oculto aos nossos olhos e que possamos seguir na força que só o Senhor pode suprir. Te peço uma bênção especial para cada uma dessas irmãs que nos ouvem aqui presencialmente e para todos aqueles que nos ouvirão através do vídeo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos acalente, que o Senhor nos abrace, que o Senhor renove as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs amadas, o desejo do nosso coração é fazer com que clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor restaure a nossa visão espiritual, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tudo que nós temos passado, de todas as travessias que temos feito, travessias nem sempre agradáveis, muitas delas bem dolorosas, mas em tudo, na vida de um servo de Deus, há um propósito específico da parte dele. O texto lido, ele é citado por 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um deles conta o episódio de sua própria perspectiva, de sua própria ótica. Mateus, por exemplo, fala que foram 2 cegos, Marcos e Lucas dizem que foi apenas um. Marcos diz que Jesus o encontrou na saída de Jericó, enquanto Lucas afirma que Jesus o encontrou quando se aproximava de Jericó. Em todos os relatos, o cego ou os cegos foram encontrados à beira do caminho. Olha que coisa interessante. Marcos é o mais específico dos evangelistas, apesar de ter escrito o menor dos evangelhos. Quando Jesus estava saindo da velha Jericó e entrando na nova Jericó, encontrou um homem que tinha nome, chamava-se Bartimeu. Seu pai era conhecido, chamava-se Timeu. E essa poderia ser a história de qualquer um de nós ou de qualquer pessoa que conhecemos. Aquele homem, por alguma razão, perdera a visão. O texto diz que ele vivia esmolando à beira do caminho. O mesmo pedido feito pelo cego do relato de Marcos é feito pelo relato de Lucas: que eu torne a ver. Por isso cremos se tratar do mesmo cego, da mesma situação. Já os cegos mencionados por Mateus pedem: Senhor, que se nos abram os olhos. Aqui parece que a situação era outra.
Entendendo que não há contradição entre os relatos, vamos nos ater ao fato em si. Alguém enxergava de uma maneira plena e perdera a visão e buscava ansiosamente tornar a ver. Quantos ministérios têm sido negligenciados, quantos talentos escondidos, quantas vidas de salvos, mas miseravelmente infelizes, porque houve uma perda da visão. Quantos em nosso meio tinham uma visão nítida do seu chamado e de repente, quase sem perceber, foram encurtando a visão e se tornaram míopes espiritualmente, até que cegaram completamente e passaram a viver à margem do caminho chamado Cristo. Não há nada mais triste do que encontrar alguém que andava desembaraçadamente no caminho e de repente perdeu a visão. Se uma cegueira adquirida do ponto de vista físico nos choca, nos comove, o que se dirá de uma cegueira espiritual? Muitos cegos espirituais têm perambulado à beira do caminho, gente que teve uma experiência viva com Cristo, gente que chegou a pôr a mão no arado, fazendo a obra de Deus, e de repente parou de crer, arrefeceu na fé, recuou no caminho. Quando Jesus se fez homem por amor de nós, a sua intenção não era tratar os problemas do mundo, mas resolver o grande, único e crucial problema do homem, a sua salvação. O homem salvo, justificado pela fé em Cristo, precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa santificação progressiva dura o tempo que ele tiver de vida sobre a terra. Somos alcançados, salvos pela graça de Deus, mas se ainda estamos aqui, precisamos crescer em santificação e honra, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Salvação genuína não se perde, mas os salvos podem perder a visão e precisam se aperceber disso e clamar pelo Cristo. Que aqueles que ouvem essa palavra, especialmente através do vídeo, possam fazer como aquele cego, clamar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos Jesus implantando uma religião, mas buscando um relacionamento íntimo com todos os que por ele foram restaurados: cegos, coxos, leprosos, endemoniados, lunáticos, enfermos de uma maneira geral, até mesmo mortos que foram ressuscitados. Mas como o Senhor é Deus misericordioso e compassivo e também de oportunidades, Ele está sempre nos proporcionando chances de renovarmos a nossa visão concernente ao reino, bem como ao nosso próprio chamado. Estejamos atentos. Se ainda estamos aqui, a obra a ser feita por Deus em nós, por meio de nós, mesmo apesar de nós. Doidinha que a obra fique pronta em mim, estou eu. A experiência de Bartimeu aponta para algumas atitudes que devem ser tomadas urgentemente por aqueles que perderam a visão espiritual. E são muitos os que perderam essa visão. Em primeiro lugar, ele clamou ao Senhor com sinceridade de coração e não se deixou abater pelas críticas e repressões. E clamar aqui é pedir, rogar aos brados, mesmo a despeito de toda a oposição. Bartimeu clamou ao Senhor, chamando pelo seu título messiânico, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus e não se deixou intimidar. Assim devemos fazê-lo com toda a força do nosso coração. Muitas vezes nós nem sabemos orar como convém, mas que possamos fazer essa oração do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ele sabia quem era Jesus e não se deixou intimidar. E assim devemos fazê-lo com toda a força do nosso coração. Repito, Bartimeu reconheceu que só o Senhor era a saída para aquela situação. Só Jesus é a possibilidade. Ele não podia perder aquela chance de ser restaurado e foi a luta. Ele não podia enxergar, mas podia gritar, e assim ele fez, e nós podemos fazer também e bradar a plenos pulmões pelo Filho de Davi. Jesus Cristo é a resposta às nossas deformidades, fragilidades e inadequações. Tudo o que precisamos é clamar e crer que só Ele pode nos restaurar. Tanto para os cegos de nascença, quanto para os que perderam a visão ao longo da jornada, a saída é uma só: Cristo, o Filho bendito do nosso Deus. O que leva uma pessoa a perder a visão? As causas da cegueira física são muitas, mas uma delas tipifica aquilo que acontece com a cegueira espiritual: a permanência num ambiente escuro por muito tempo. Fazer concessão às trevas é perigoso, sob todos os aspectos. Vivemos em um tempo em que a igreja tem feito muitas concessões às trevas. Os que perderam a visão da luz foram obscurecidos pela insistência em permanecer nas trevas. Crente não pode perder o foco da luz, que é o próprio Cristo. Na verdade, o cristão deve caminhar sempre em direção à luz. Em Provérbios 4:18 diz o seguinte: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Em segundo lugar, ele lançou de si a capa e foi ao encontro do Senhor. Capa aqui significa toda e qualquer falsa segurança a qual nos agarramos. A capa pode ser uma pessoa, uma situação, um trabalho, bens materiais, a própria religiosidade exterior e o igrejismo. Tudo que de certa maneira embaraça nossos passos e impede de irmos a Jesus, que é nossa verdadeira segurança. Em sua repreensão à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:17, o Senhor diz que a igreja que se sentia absolutamente segura em sua abastança, para ela o Senhor diz, ela dizia: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, lista uma série de virtudes que devem ser buscadas e exercitadas pelo cristão, e quando isto não acontece, diz Pedro nos versículos 8 e 9, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos pecados antigos. E em terceiro lugar, aquele cego, ele foi extremamente objetivo e específico em seu pedido ao Senhor. No versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Ele não fez rodeio. Eu gosto demais dessa oração, eu gosto demais desse pedido desse cego. Ele diz: mestre, que eu torne a ver. Quantos de nós estamos necessitados de uma renovação da visão espiritual? Essa passagem nos revela algo precioso. O mendigo já havia chamado Jesus de filho de Davi, agora ele usa a palavra Rabone, mestre, que testifica de uma fé pessoal. Algo permanecia vivo no coração daquele homem, apesar da cegueira. E esta semente viva o fez clamar pelo Cristo, filho de Davi. Outra coisa que o texto nos ensina é sermos objetivos quanto ao que necessitamos. Deixa de rodeios. Eu, como não gosto de rodeios,
Tenho horror a conversa comprida, muito esticada, muito cheia de detalhes. Vamos direto ao assunto. Digamos ao Senhor aquilo que vai no nosso coração, que possamos expressar ou exteriorizar aquilo que o Senhor já sabe, mas quer ouvir de nós nas nossas orações. Por que fazemos tantos rodeios em relação ao que precisamos? Precisamos exercitar a nossa fé e nossa objetividade. Porque muitos clamam e não são atendidos. Porque falta fé e objetividade. Qual o resultado das atitudes de Bartimeu? Primeiro, o Senhor se voltou para ele. Segundo, o Senhor atendeu o seu clamor, restaurando-lhe a visão. Terceiro, ele saiu de posse de vitória. Tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Todos nós conhecemos bastante esse texto, já ouvimos centenas e milhares de pregações dentro desse tema, mas o que o Senhor deseja nos ensinar no dia de hoje? Em primeiro lugar, se você se encontra numa situação semelhante à de Bartimeu e não enxerga saídas, então pare agora mesmo e clame ao Senhor com toda a força do seu coração. Em segundo lugar, lance fora toda a capa que tem embaraçado seus passos, renuncie tudo que tem representado uma falsa esperança, uma falsa segurança e corra para Jesus, confie nele e a resposta virá. A sua visão será restaurada e a glória do Senhor descerá sobre sua vida. Quantas orações ou quantas agonias têm se prolongado vida fora, na vida, mesmo na vida daqueles que são crentes há tanto tempo. Mas que hoje o Senhor, Ele abra a nossa visão espiritual e que nós possamos fazer como Bartimeu e clamar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por último, diante do Senhor, seja específico e exercite a sua fé. Você certamente sairá de posse de vitória. Uma vez restaurada a visão, retome o caminho. Clame por aqueles que estão à sua volta, maridos, filhos, irmãos, aqueles que têm fechado deliberadamente os olhos espirituais. Ore para que os olhos espirituais de todos esses, inclusive os nossos, sejam irremediavelmente abertos pelo Senhor e que todos possamos ver a glória de Deus nas situações. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.